Eu estou aqui com o Dr. Gustavo Vitorino. Toda quinta-feira, nosso ginecologista responde as nossas perguntas. Vamos começar? Vamos lá. Então vamos lá. A Daisy, ela disse o seguinte: ela toma gestinol. O que é isso? Isso é um anticoncepcional em comprimido, Lu. É? Um dos que existe. Isso. É melhor que outro? Tem seus... Depende da adaptação de cada um. Ele é um bom remédio. É um bom remédio. É um bom remédio. E diz que faz 3 anos que não menstrua com esse gestinol. Isso, estava esquecendo de falar. Hoje, caracteristicamente, ele vem para uso contínuo. Tá? Aí é para as pessoas que preferem não menstruar mesmo. Ah, entendi. Então nunca dá intervalo. Não dá intervalo. Ele é uso contínuo. É uma vantagem um anticoncepcional que não dá intervalo? Depende do gosto da pessoa. Então, pessoas que têm muita cólica, que têm muita TPM, que têm fluxo exagerado demais, às vezes é uma vantagem não menstruar. Ela vai se sentir melhor. Entendi. Olha, minha querida, tá com dúvida? Liga, aproveita o Dr. Gustavo Vitorino, ginecologista. É a consulta de graça. Acaba de ser boba, menina. Consulta de graça aqui no programa. Liga, 3315-1390, tá bom? O doutor tão carinhoso com a gente, vai responder todo mundo. Bom, aí o que a Daisy fala? Que ela toma esse gestinol faz 3 anos, não menstrua e engordou e se sente muito mal. Quer saber se pode ser por conta desse gestinol e se vale a pena trocar pelo Mirena. O gestinol é um bom remédio. Claro que inchar um pouco, reter líquido, é uma coisa que pode acontecer com vários anticoncepcionais. Não dá para dizer que é só por isso, tem que ver a avaliação, atividade física dela, como anda o peso, essas coisas que também colaboram. Agora, se ela não está contente, uma opção de anticoncepcional de longa duração seria o Mirena. O Mirena é o DIU de hormônio. É bom? É bom. Também tem esse perfil de que a maioria das mulheres que o usam não menstruam também. Então ele ajuda no controle do fluxo, pode diminuir TPM também, por conta de não menstruar. Só que se ela pretende engravidar num período mais breve, às vezes o ideal é manter ou o gestinol mesmo ou um outro anticoncepcional. Se ela não pretende engravidar nos próximos anos, 3, 4 anos, aí já é uma análise que ela precisa fazer para ver se ela acha que vale a pena trocar. Porque o gestinol tem algumas vantagens, por ser um anticoncepcional oral, melhora um pouco a pele, tem umas vantagens adicionais que o Mirena não tem. Doutor Gustavo, tocou num assunto interessante. Anticoncepcional, às vezes, para adolescente é indicado para deixar a pele mais bonita. Para espinha, principalmente, Lu. Adolescente vive. O que o anticoncepcional tem que... Então, na formulação do anticoncepcional, tem o estrogênio, que é, na maior parte, o etilenoestradiol, que tem um efeito sobre a pele e já melhora. E o segundo hormônio, que é um derivado de progesterona, que é o segundo hormônio da mulher, dependendo do derivado, alguns melhoram mais e outros melhoram menos. Todos eles melhoram a pele, Lu. Então, às vezes, em quadros de espinha mais leve, não aquela espinha grave, que vai precisar de tratamento específico, mas quadros de espinha leve, moderada, o anticoncepcional, às vezes, como único remédio, já melhora muito bem a pele. E só para mulher que funciona? Porque a gente vê tanto adolescente homem. Não dá para receitar? É hormônio feminino, né, Lu? Então não dá para passar para homem. Tá? Essa é a desvantagem. Então, os meninos não tem como usar. É uma desvantagem para eles. Aí tem que tratar a espinha com outro jeito. Aí vai tratar de outras maneiras. Perfeito. A Luana disse o seguinte: sente uma cólica leve durante o mês todo. Oxe, judiação, hein, Luana? Mês todinho, uma cólica leve. E quando menstrua, a cólica é muito mais forte, muito intensa e o fluxo muito alto, muito grande o fluxo. Ela precisa ser avaliada para ver se não tem alguma doença junto. É um dos sintomas que pode estar relacionado com endometriose, ter dor durante o mês e acentuação durante o período menstrual, mas não obrigatoriamente é. Então, assim, existem outras alterações do útero, pólipos, lesões de colo do útero que podem causar esse tipo de desconforto. Então, se ela está com os exames em dia, tranquilo, mas se ela não está, precisa passar por uma avaliação médica mesmo e fazer os exames para tentar diferenciar isso e definir um tratamento para cólica, né? Não é normal que ela tenha essa cólica durante o mês todo e que acentue desse jeito no período menstrual. Tem que ser investigado, descobrir o que está acontecendo. 3315-1390 é a sua linha direta com a saúde, com a ginecologia do Dr. Gustavo Vitorino, tá bom? Jaqueline tem um bebê de 7 meses. Certo. E está tomando pílula, pode? Pode, Lu, não tem problema. Aí depende, não sei se ela comentou, mas se ela amamenta ou se não amamenta, existem pílulas específicas para não atrapalhar na amamentação. E se ela não está amamentando, pode tomar, não tem problema. Acontece que a Jaqueline fez um ultrassom e deu que ela tem útero virado. O que significa isso? É ruim? É problemático? Não, Lu, assim, antigamente o pessoal ficava muito enganado com isso. Até médicos falavam, olha, você tem útero virado, tem que operar para desvirar.
Tá? Hoje a gente já não tem essa preocupação. Do mesmo jeito que a gente tem olho azul, verde, castanho, é uma comparação que eu sempre faço para os meus pacientes. Embora tenha pessoas que prefiram verde, ou prefiram azul, ou prefiram castanho, todo mundo enxerga do mesmo jeito. Então, ter o útero viradinho para frente ou para trás é uma variação da normalidade. Isso dói? Não, tá? A maioria das pessoas tem o útero levemente virado para frente, algumas têm ele um pouquinho mais reto e algumas viradinho para trás. Quando ele é muito virado para frente ou muito virado para trás, acredito que o dela, que é o mais comum de chamar útero virado, é o útero retrovertido, que é o que é viradinho para trás, pode estar mais associado com cólica menstrual, com alguns desconfortos. Mas isso não precisa ser corrigido, não atrapalha para engravidar, não atrapalha no fluxo menstrual dela. É uma coisa que não tem tratamento, não é uma doença. Entendi. É uma variação da nossa anatomia. E acontece que a Jaqueline, que tem esse bebê de 7 meses, ainda toma pílula e fez ultrassom e deu o útero virado, ela te pergunta, ela quer colocar o DIU. Pode ou não pode? Pode, não tem problema, não é uma mesmo restrição. Com o útero virado? Assim, na verdade, na hora de colocar o DIU, a gente tem que fazer a medida da profundidade do útero, tem um aparelho para isso, e nessa medida você já define qual é a angulação do útero, se ele é mais viradinho para frente ou para trás. Então, a maioria das pessoas tem ele viradinho para frente, você insere o DIU para ele ficar na posição correta e viradinho para frente. Se ela tem o útero virado para trás, você vai ver essa angulação virada para trás e insere ele para trás. E esse útero virado, ele é reversível? Uma vez virado, sempre virado? Vai ser sempre assim. Na verdade, a gente tem que lembrar que o útero ele não é fixo. Todo mundo imagina isso. Ele tem ligamentos que seguram ele para ele não cair, para não ficar para fora da vagina. Isso só vai acontecer se tiver um problema nesses ligamentos. Agora, a parte do corpo uterino, ela é móvel. Na hora que o médico vai fazer um toque, por exemplo, ele empurra o útero em direção ao abdômen para sentir na barriga aqui o tamanho que está o útero, se tem algum nódulo, se tem alguma coisa. Quando ele é para trás é a mesma coisa. Então, ele tem uma mobilidade, ele não fica numa posição única. Então vamos dizer assim que a posição de repouso dele é viradinho para trás. Mas isso não precisa ser tratado, como eu falei, não é uma doença. A Clara pergunta o seguinte, ela tem 24 anos e 3 filhos. Certo. O mais novinho tem 1 ano de idade. E desde que teve, não consegue mais segurar a urina. Então, isso é parto normal? Então, a gente teria que saber isso. Se os partos dela foram normais, ela tem um risco maior mesmo de ter forçado, mas todo o assoalho pélvico, inclusive os ligamentos ali da bexiga, tudo, e isso pode levá-la a ter uma que a gente chama de incontinência urinária de esforço. Mesmo em quem só fez cesarianas, isso também poderia acontecer por outros motivos. Mas ela precisa ser avaliada para definir se realmente a bexiga está baixa e se levou a uma incontinência urinária. Ela e é aí muito correção cirúrgica. Só que ela é muito jovem né? ainda. Mas o número de filhos, né, Lu? Número de filhos. O parto normal, doutor, eu acho que esse é um das preocupações das mulheres que estão grávidas, né? Acabam optando pela cesariana justamente porque o parto normal pode ser que cause uma incontinência. A chance de uma mulher que teve partos normais ter incontinência urinária é cerca de 3,5 vezes maior do que quem fez cesárea. Olha, gente. É que assim, quando a gente vai avaliar riscos, ter a bexiga baixa, perder um pouco de urina, não traz um risco de morte, de alguma coisa maior para a mulher. Então, vamos dizer assim, é um risco menor, que tem correção, tudo. A correção, na maioria das vezes, desses casos de pós-parto, é cirúrgica. Acaba tendo que fazer cirurgia para reconstituir o que está falho ali, que levou a bexiga a ficar baixa. Mas é uma desvantagem do parto normal, isso com certeza. Entendi. Uma telespectadora que não quis identificar, ela está há 5 anos sem relações sexuais. Ela pergunta, faz 5 anos que ela não tem nenhum tipo de relação. Qual seria agora? Ela teria que tomar alguma precaução? Não, Lu. Alguma atitude diferente? Não, assim, cuidados normais. Assim, vai ter um parceiro novo, não conhece, usar preservativo para evitar infecções. Ela não quer gravidez, se programar para que não fique grávida. Mas do resto, esse tempo que passou não muda nada. Talvez ela possa ter um pouco de desconforto, como quando ela começou a ter atividade sexual, que por ter ficado todo esse tempo sem ter relação, fica com uma sensibilidade diferente. Mas não precisa de nenhuma preocupação adicional fora as normais. Nossa. É muito normal. Doutor, fica aqui que eu vou voltar contigo. Fico. O doutor Gustavo, não sei se você sabia, ele é atleta agora, né? Quase. Tô tentando. É atleta agora, já tá correndo 5 quilômetros direto. 5 quilômetros. Tá 5 quilos mais magro. Ainda bem, precisa emagrecer mais um pouquinho, né? Precisa emagrecer. Qual que é a meta? Mais a meta 7? mais 7 quilos ainda. Mais 7 quilos ainda. Mais 7. Vida saudável, gente. Os médicos aqui são saudáveis também. Com certeza. Vamos lá, doutor. A Terezinha tem 38 anos e uma filha de 6.
E ela diz que a menstruação dela está totalmente desregulada e ainda sai leite do peito. Por quê? Então, ela precisa investigá-lo. Assim, sair leite, se ela for espremer o peito, isso é normal para quem já teve filhos. Eventualmente, fica um resíduo. A mama continua funcionando, não vai produzir leite na quantidade para amamentar um bebê. Mas se você chegar lá e estimular e ficar espremendo, vai sair uma quantidade de leite. Agora, quando você tem a saída de leite espontaneamente, você não está fazendo nada e de repente começa a molhar a sutiã, essas coisas, e ela tem uma irregularidade menstrual, pode ter uma disfunção na produção de prolactina, que é o hormônio de leite. E aí isso tem que ser corrigido. Tem mulher que não produz leite na gestação? Tem, Lu, infelizmente existem alguns fatores que levam a mulher a não ter leite. Por exemplo? Olha, o principal é estresse. Tá? Estresse durante a gestação? No pós, quando está amamentando. Na verdade, é um período de adaptação para a mãe e para o bebê. O bebê nasceu, tem que aprender a comer, a mamar, vai estar no ambiente externo, temperatura, dor, enfim, tem tudo isso. E a mãe, principalmente no primeiro filho, tem ansiedade, não dorme direito, às vezes ela esquece de se cuidar, não come, não faz as coisas direito. Então isso leva a pessoa a ter quadros de maior ansiedade, e essa ansiedade da produção de substâncias que são liberadas por conta disso, pode bloquear um pouco a produção de leite. Então, às vezes, a mulher tem a mama normal, teve o estímulo durante a gravidez toda normal, tudo, e no pós-parto começa com uma produção de leite que é interrompido por essas substâncias. Aí a gente tem que tentar controlar essa ansiedade. Então, isso pode acontecer realmente. E tem pessoas que têm outros problemas diversos, como, por exemplo, se tiver algum problema específico de prolactina, tiver feito tratamento, alguma coisa, às vezes precisa ser corrigido. O leite é produzido a partir de qual fase da gestação? Na verdade, a produção mesmo do leite é quando nasce o bebê, Lu. Ah, é? O último estímulo... Mas por que o seio da mulher cresce tanto? Então, ele vai se preparando, né, Lu? Então as glândulas... que tem leite lá dentro. Não quer dizer. Tá? Ele começa a produzir uma secreção, mas os primeiros 2 a 4 dias de amamentação, o que sai é o colostro, que é essa secreção que é produzida, que é muito importante para o bebê, é muito rico em células de defesa, mas ainda não é o leite especificamente. E para que a mulher tenha leite, o estímulo principal é a sucção, que libera... faz picos de prolactina, isso estimula picos de prolactina, e de ocitocina, que é o segundo hormônio que ajuda na injeção do leite. Então, é muito comum a gente falar assim, olha, você ganhou seu bebê aqui no hospital, é importante dar o peito toda hora para que tenha esse estímulo, mas não espere ter muito leite. Provavelmente você vai ter leite mesmo, engurgitamento da mama, que vai encher e produzir mesmo, mas no 3º, 4º dia que normalmente a mãe está em casa. Entendi. Minhas queridas, meus queridos, ainda hoje tem Leila Lima, com artesanato pra gente ganhar dinheiro. Tem receita de lasanha light que eu vou te ensinar. O doutor vai comer porque ele tá de dieta. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês o que eu coloquei no meu Facebook hoje cedo. Pra incentivar você a ter uma vida saudável, tá bom? Tá vendo essa foto aí, que são 3 partezinhas diferentes? Aquilo lá é uma farinha que eu inventei. Ó, doutor, fica a dica pra tua esposa, pra você, lá na tua casa, teus filhos, todo mundo. É uma mistura de linhaça, farinha de maracujá, chia e farinha de banana verde, que daí você salpica no iogurte, coloca no suco. E é uma farinha que faz bem pro intestino, o intestino funciona melhor. Tudo ainda bem. Cheio de fibras, né? Por conta disso. A pele fica mais bonita, você vai se sentir mais enérgica e ajuda a emagrecer também, porque as fibras deixam a gente saciado por mais tempo. Sim. A gente acaba comendo menos, entendeu? Gestante pode comer isso? Pode, sem problema. Tranquilo? Até porque gestante normalmente tem dificuldade com o intestino durante a gravidez, né, Lu? Então tem que cuidar muito bem. E tudo natural, nenhum desses produtos que você falou é proibido na gravidez. Isso vai colaborar bastante. Tá lá no meu Face. Depois vocês entram lá e pegam o que eu coloquei nessa farinha aqui, tá bom? Isso aí. Eu vou pro intervalo rapidinho, já volto com o Dr. Gustavo, tá? Respondendo a sua perguntinha. Já vem. Que gostoso ficar mais tempo com o Dr. Gustavo hoje, né? Isso aí. Muito obrigada, viu, doutor? Imagina. Por ficar mais tempo com a gente, porque a gente sabe que a agenda de médico é uma loucura, né? Tem parto que acontece de vez em quando, inesperadamente. Você sabe que eu até fiquei surpreso, porque começo do ano agora, o primeiro programa, eu acabei não podendo vir por causa do parto. Mas nesse tempo todo foi a primeira vez que aconteceu. Então eu até falei, nossa, ainda bem que sempre tem dado certo. Doutor, doutor é fera, nosso parceirão aqui. Vamos lá, a Mariane, ela faz 20 dias que ela provou, olha só o que a Mariane fez, que eu tenho certeza que você já fez, eu já fiz.
E isso pode ser muito sério. Vamos ver com o Dr. Gustavo aqui. Faz 20 dias que ela provou biquíni numa loja. Certo. E com várias amigas, todo mundo provou o mesmo biquíni. Sem calcinha. E não tirou a calcinha, obviamente. E agora ela tá com coceira na parte íntima. Lu, pode ser contaminação. Não tem jeito, tem que tomar cuidado. Todas essas roupas que muitas lojas não deixam você provar. Já tem algumas calcinhas, cuecas mesmo para homem. Assim, você compra, tem o modelo, tem o tamanho, você não prova na loja, tá? Se a pessoa tiver alguma contaminação, alguma coisa, e você entrar em contato direto com aquilo, transmite doenças. Tá? Não dá pra gente afirmar. Pode até, eventualmente, ser uma coincidência. Eventualmente que ela já tivesse com alguma coisa, agora nós estamos no verão, é mais comum aparecer a tal da candidíase, que costuma dar corrimento, coceira, tudo. Mas como aconteceu esse evento dela provar uma roupa e aparecer isso na sequência, ela vai precisar passar por avaliação para poder definir se foi alguma coisa disso ou não e tratar adequadamente. Às vezes pode até não ser nada grave, mas pode ter relação com isso. O ideal é que você não prove. Se for provar, que você mantenha a sua roupa de baixo e quando você comprar uma roupa assim, antes de usar a primeira vez, lavar, higienizar. A Lúcia tem 41 anos e faz 5 anos que ela não menstrua. O que aconteceu? Esse mês desceu. Sangrou. E agora? Lu, 5 anos sem menstruar nessa idade, a princípio a gente já poderia considerar menopausa. Na menopausa, a princípio não menstruaria mais. Agora, tem que ver se ela está fazendo algum tratamento específico ou não, se está usando algum remédio que poderia levar a isso. Se ela não está usando nada e simplesmente sangrou novamente, aí ela precisa passar por avaliação, fazer os exames necessários para diferenciar se isso é um problema ou não. Pode eventualmente ser normal se ela voltou a ter alguma produçãozinha residual de hormônio que estimulou o suficiente o útero para ele sangrar. Mas a gente tem que diferenciar que pode ter alguma outra doença até mais séria que precisa ser tratada por conta desse sintoma. Sangramentos após a menopausa sempre tem que ser investigados. Certo. A Francisca tem 68 anos e quando tem relação machuca os lábios externos. Lu, 68 anos já tem todo o processo atrófico do genital. Diz que chega até a sangrar. Fica uma sensibilidade maior, diminui a lubrificação. Então, assim, se ela não está fazendo nenhum tratamento específico para menopausa, com hormônio, alguma coisa, claro, ela precisa passar pelo médico para ele avaliar se não tem algum outro problema junto, mas em geral pode ser só problema com a lubrificação mesmo. Pode ser resolvido só com remédio tópico, né, de aplicação ali no local, lubrificantes na hora da atividade sexual para lubrificar melhor e evitar esse tipo de atrito e eventualmente se tiver alguma inflamação, infecção, tratar para resolver. Em geral não é nada grave, mas ela tem mulheres que fazem cirurgia para diminuir o tamanho, não é? Tem. E aí? Hoje tem umas coisas novas, tem até tratamento com laser estético para vagina, para vulva. Não é que é perigoso, Lu. Então assim, antigamente se operava muito do períneo, né, que ia lá e fechava, tal. Hoje a gente toma até cuidado porque tem mulheres que só porque ficaram grávidas, às vezes até tiveram cesárea, se sentem diferente e querem operar o períneo. E às vezes o médico fala, olha, não precisa. A pessoa insiste, não, eu quero. E às vezes corre risco de apertar, e se ficar muito apertado, ela tem dificuldade na relação. Aí vai machucar. Então você tem que ser bem avaliado o períneo, porque a gente mexe na musculatura ali por baixo, e se ficar muito apertado, já vi pessoas que operaram e tiveram que ir lá e desoperar, vamos dizer, abrir novamente porque ficou muito apertado. Então tem que ser feito assim, não dá pra voltar a ser igual era antes. Certo. Agora você não pode correr o risco de apertar demais, que isso causa problemas. Problemas, né? Doutor, já vem aqui, peraí. Tranquilo. Nós vamos continuar, tem mais perguntinha aqui pro doutor. Vamos lá. A Kelly faz 1 ano que ela teve um bebê e ela toma Nactali. O que é isso? Nactali é um anticoncepcional desses que não atrapalha a amamentação, Lu. Ele tem uma composição hormonal diferente desses mais tradicionais para permitir segurança para não engravidar, e é muito seguro, e não atrapalhar na produção de leite. Tá. É contínuo esse Nactali? É contínuo. É contínuo? Esses remédios que normalmente a gente usa durante o período de amamentação, eles são sempre contínuos. Ixi, e no a própria caso amamentação não deixa ela menstruar e o Nactali também não vai fazer ela menstruar. Então eu acho que eu sei o motivo da pergunta da Kelly, porque ela diz o seguinte, já que o Nactali é contínuo, como o doutor falou, ela está tendo escapes faz 15 dias. Então, isso pode acontecer, Lu, principalmente quando diminui a produção de leite. Então, quando ela começa, mais ou menos nesse período, começa a dar papinha, começa a dar suco de frutas e outras coisas, diminui um pouquinho a produção de leite. Na verdade, os dois fatores contribuem para não menstruar. O fato de produzir muito leite e o fato de tomar o remédio. Quando você diminui a produção de leite,
instabiliza um pouquinho essa parte da produção láctea. E aí pode acontecer um escape. Isso não quer dizer que o remédio não está funcionando. Ele continua sendo efetivo se ela continua tomando certinho. Mas às vezes não foi o suficiente para estabilizar o sangramento. Então, normalmente, a orientação, olha, sangrou um pouquinho, não está incomodando, insista no remédio, continue, não tem problema. Entendi. Se ficar uma coisa intolerável e sangrar muito, aí às vezes a gente até tem que parar o remédio, dar um intervalo de 5 dias, uma semana, e voltar a tomar o remédio, tomando o cuidado de usar camisinha nessa volta, para que não tenha nenhuma surpresa. Perfeito. A Vanessa, ela toma injeção e está descendo 20 dias seguidos. Aí ela amamenta e tem um bebê de 1 aninho. Certo. Provavelmente a injeção que ela está usando é aquela injeção de 3 em 3 meses, tá, Lu? Que também é uma injeção que a gente pode usar durante a amamentação, que não atrapalha na produção de leite. Certo. As mensais, que seriam outra opção, ela pode bloquear o leite. Então eu imagino que seja essa. Aí cai na mesma história do Nactali. Então, é um hormônio da mesma família, que também não deixa menstruar. A injeção você vai usando continuamente, não dá intervalo para pausa, mas pode acontecer em algumas pessoas de instabilizar o endométrio e acabar tendo escapes. O problema da injeção é que assim, o Nactali você estava tomando, aconteceu isso, suspende por um tempo, vai. A injeção não tem como suspender. Porque você tomou para 3 meses, fica aquela carga os 3 meses. Então aí tem que ter um pouco mais de paciência, usar alguma outra medicação, como um anti-inflamatório, por exemplo, para melhorar um pouco a dor, se estiver incomodando por causa de cólica, e tentar diminuir o sangramento. Se isso persistir por muito tempo, às vezes vai ter até que trocar a injeção. Entendi. Aos 51 anos, a Ana está na menopausa. Certo. E está com infecção sempre que tem relações sexuais. Ela contou para a nossa produção aqui, a Fefe está me passando no ponto, que toda vez que ela tem relação, ela fica com infecção urinária. Lu, isso é um outro desconforto comum da menopausa. A gente imagina assim, existe o processo atrófico, a parte hormonal diminui, pode acontecer um desequilíbrio nas bactérias normais que tem ali na região genital. Mas a relação que é um pouco mais traumática, porque normalmente está menos lubrificada, está mais confortável, então tem pessoas que mais facilmente fazem infecção urinária. Aí ela precisa passar com o ginecologista dela para avaliar, ver a necessidade de usar um hormônio para melhorar o trofismo e reequilibrar esse ambiente vaginal dela. Existem algumas medicações que contêm lactobacilos para restabelecer a flora vaginal, para tentar minimizar isso. Sempre lembrando que após as relações sexuais é sempre importante que ela se higienize, se não quiser tomar banho não obrigatoriamente precisa, mas lavar o genital externo e fazer um pouquinho de xixi, que é como se você estivesse, vamos dizer, lavando a bexiga de dentro para fora, para evitar que, vamos dizer assim, a contaminação que tem ali no local entre pelo canal da urina. Então, esses são 2 hábitos muito importantes. E às vezes até usar um sabonete íntimo, aí vai depender da orientação do que está acontecendo. Lu, existem esses mais comuns, medicados, né, tipo Dermacide, Lucretin, que são bem conhecidos, tem na farmácia e tudo, que você pode usar. Todo dia, tranquilo? Todo dia, uma vez por dia. Por quê? Não, porque o pH desses sabonetes ele é igual ao pH de lá de dentro da vagina, que é um pH mais ácido. Então, se você usa excessivamente, o cheirinho é gostoso, às vezes a pessoa se acostuma, vai lá e toda hora que vai no banheiro se lava. Aí você pode fazer uma irritação pelo excesso do uso. Então, o ideal é usar uma vez, no máximo 2 por dia. Por exemplo, no caso dela, usaria na hora do banho, o normal, e após a relação, ela vai se higienizar e usa o sabonete também. Isso pode colaborar para evitar essas infecções urinárias. Certo. A Aline, ela teve um aborto faz 6 meses. E ela estava de 5 meses, já estava avançada a gestação dela, né? E o que precisaria ver só assim, se for 5 meses mesmo, às vezes estava avançado, mas às vezes tem pessoa que a gravidez já tinha parado de desenvolver e ela foi perceber mais pra frente. Então, na verdade, o tempo de desenvolvimento não era 5 meses, era menos tempo. Entendi. O que é um pouco mais comum. Só que acontece que a Aline, esse é o 3º aborto dela. Olha só. Ela fez um exame de sangue. Sim. E ela tem trombofilia. Trombofilia. O que é isso? Isso é uma alteração da cadeia de produção da nossa coagulação que leva a pessoa a ter uma predisposição, vamos dizer assim, de microtromboses. Tá? E no lugar onde o bebê está grudadinho ali, onde vai desenvolver a gravidez, as veinhas e artérias são muito fininhas, Lu.
Então, vamos dizer assim, entope essas veinhas, coagula o sangue ali, faz uma microtrombose, que para ela não vai trazer um risco maior, mas leva ao aborto. E aí isso tem tratamento específico. Eu ia falar, teria que investigar. Uma das coisas que tem que investigar é justamente a trombofilia, mas tem tratamento. A Aline está com medo de engravidar de novo. Ela tem que se programar muito bem com o ginecologista, se passar por avaliação antes de engravidar, já ser orientada desde o começo, de quando ela estiver tentando engravidar, assim que engravidar, inicia o tratamento específico para trombofilia. Ai, gente, que gostoso que foi hoje, né? A gente aproveitar um montão de tempo com o Dr. Gustavo Vitorino. Doutor, que isso se repita mais vezes. Sempre né? Precisar. É gostoso, porque a gente ficou bastante tempo com o doutor. A agenda de médico é sempre uma loucura. É uma loucura. Obrigada, viu, doutor? É um prazer estar aqui. Eu agradeço em meu nome, em nome da equipe, em nome de todas as meninas e as mulheres que ligaram. É sempre um prazer. Obrigada, viu, doutor? Obrigada.